Boa tarde, muito boa tarde. Venho em fazer mais um vídeo sobre a vida de Mário Soares. A vida de Mário Soares. Mário Soares, que se chamava Mário Alberto Nobre Lopes Soares, nasceu a 7 de dezembro de 1924 em Lisboa e faleceu em 7 de janeiro de 2017, com 92 anos, em Lisboa. Este homem era obcecado pelo poder, obcecado pelo palco e pela adulação. Este homem foi o fundador do socialismo. Era um socialista, fundador do socialismo. Era, analisando o seu percurso pessoal, político, verifica-se que era um homem obcecado por poder, por vaidade, por adulação e acho que tinha algumas fantasias antipatriotas e por isso, pelo que fez aos portugueses, tornou-se num grande traidor de Portugal e do povo português, conforme vou explicar a seguir. Como todos os jovens, era filho de pai professor, e ex-sacerdote, ex-padre, que fundou o Colégio Moderno. Fundou o Colégio Moderno em Lisboa, que ainda hoje existe. Portanto, a mãe tinha uma pensão em Lisboa e chamava-se, portanto, estou aqui à procura do nome dela, Elisa Nobre Batista, nascida em Santarém em 1887. O pai chamava-se João Lopes Soares, nascido em Leiria, Raval, em 1879. O pai chegou mesmo a ser ministro e também ativista republicano antifascista. Mário Soares é descendente de uma família controversa, porque o pai já tinha filhos, a mãe já tinha filhos, e portanto foi uma infância agitada. Ele foi estudante na Faculdade de Letras de Lisboa e licenciou-se em ciências histórico-filosóficas na Universidade de Lisboa, concluindo a licenciatura em 1957. Depois também fez uma licenciatura em Direito e tornou-se advogado. Depois foi perseguido pela PIDE por ser contra o regime e por se comportar de forma ilegal ou hostil ao regime fascista. Foi várias vezes preso. Mas, na minha opinião, este homem não lutava pela liberdade nem pela democracia. Este homem não lutava pela liberdade e pela democracia. Pela liberdade efetiva, a liberdade real, a liberdade em que todas as pessoas são iguais, têm direitos iguais. Este homem lutava apenas pelo poder, pela sua ambição pessoal, pelo poder, pelo domínio e por alguma fantasia que eu ainda não consegui perceber. Portanto, este homem não era só pela liberdade que lutava, nem pela igualdade, nem pela justiça, nem pela solidariedade. Este homem lutava apenas pelo poder.
Portanto, após o 25 de Abril, foi militante do Partido Comunista, entretanto, depois deixou o Partido Comunista, foi militante e ativista de vários movimentos antifascistas e anti-regime fascista e contra a ditadura. E, portanto, foi perseguido e foi exilado, tive que sair de Portugal foi exilado em São Tomé. Portanto, este homem, depois de 25 de Abril, regressou para Portugal, veio de Paris para Portugal e criou o Partido Socialista em 1973, fundou o Partido Socialista e portanto, percebeu que o socialismo estava a dar. O socialismo é que estava a dar. As pessoas gostavam do socialismo, as pessoas estavam fartas de ser reprimidas, de não poderem se exprimir livremente, não serem tratadas com justiça, e foi fácil enganar estas pessoas. Portanto, o povo português foi vítima do seu atraso cultural. Este senhor, sabendo disso, sabia muito bem como enganar o povo português. E portanto, passou a usar a ideologia socialista, como forma de alcançar o poder e o poder político. Depois, em 1986, mete Portugal na União Europeia. Vende Portugal à França, à Alemanha, países cujos políticos franceses e alemães sempre o apoiaram contra o regime fascista, mas que defendiam os interesses económicos e financeiros da França e da Alemanha. Portanto, este senhor, ao meter Portugal na União Europeia, estava a vender Portugal, o território português, a economia portuguesa, as províncias ultramarinas, Angola, Moçambique e todos os nossos territórios portugueses, aos interesses das empresas multinacionais alemãs e francesas que precisavam de alargar os seus mercados para venderem os seus produtos. E, portanto, este homem foi apoiado por estes países para tomar o poder em Portugal. Ao tomar o poder em Portugal, ele tratou logo de trair o povo português, fez uma descolonização sem condições, atabalhoada, à pressa, prejudicou milhares de portugueses que estavam a viver em África, porque não soube negociar, não quis defender as pessoas que lá estavam, e, portanto, só fez mal ao povo português, porque ao meter, a colonização, toda a gente sabe como é que foi, a União Europeia, estamos a ver agora o que é. É Portugal a empobrecer cada dia que passa, empresas a falir por todo lado, pessoas a ficar desempregadas por todo lado, os contratos a prazo infinitos, eternos, os jovens que não têm empregos, e quando têm trabalhos são contratos a prazo, precários, que são eternamente renovados. Quem foi o criador dos contratos a prazo? Mário Soares. Quem foi o criador dos recibos verdes? José Sócrates. Quem foi o criador da precariedade em Portugal? Partido Socialista. Porque estas pessoas do socialismo mentiroso, quanto pior as pessoas
estiverem, quanto mais maltratadas forem pelos patrões e pela sociedade, quanto melhores condições de vida tiverem, quanto mais miséria tiverem, quanto mais precariedade tiverem, mas eles pensam que as pessoas votam neles, votam no socialismo, no comunismo, porque eles prometem, e enganam as pessoas, e as pessoas votam pensando que eles vão fazer o que lhes prometem. Não fazem, ainda fazem pior, prometem o céu e dão o inferno. Estas pessoas, este senhor prometia o céu e dava o inferno. Ele fazia o mal e a caramunha. Portanto, este senhor prejudicava os pobres, os trabalhadores, permanentemente, aliava-se às grandes empresas multinacionais europeias, aos grandes capitalistas financeiros, como todos sabemos, que lhes pagavam milhares lá para o seu partido e para as suas fundações, e, portanto, este senhor era um traidor do povo português, um traidor de Portugal, era um criminoso político a fazer mal a milhares de pessoas em Portugal. Para quê? Para beneficiar as grandes empresas francesas e alemãs e de outros países, as multinacionais, que financiavam o seu socialismo, o seu falso socialismo. Portanto, é uma pessoa traidora do seu povo, porque ele nasceu, os pais, os avós eram portugueses, das aldeias de Portugal, eram pessoas das aldeias de Portugal, não era nenhum burguês da cidade, não era nenhum estrangeirado vindo da França, da Alemanha ou de outro país, ou de outra parte do mundo, não era filho de estrangeirados, era filho de verdadeiros portugueses, e este homem louco, na minha opinião, estava a fazer mal ao seu próprio povo devido à sua ambição pelo poder ou à sua obsessão pelo palco e pela adulação a que gostava que lhe fizesse. Portanto, que eu acho que ele não exercia muito o poder, que ele deixava para aí os boys fazer o que queriam, que lhe apeteciam, todo tipo de esquemas de corrupções por todo lado. Portanto, ele relacionava-se com pessoas da pior espécie, aliava-se com pessoas da pior espécie política. Portanto, além disso, era agnóstico, não acreditava em Deus, portanto, foi secretário-geral do PS vários anos, foi primeiro-ministro de Portugal vários anos, foi presidente da República vários anos, foi deputado ao Parlamento Europeu. Portanto, a política para ele era um grande negócio, e portanto enganava o povo, e o povo deixava-se enganar, porque o povo era vítima do seu atraso cultural, que este sacana político aproveitava para enganar e ter o poder e depois prejudicar o povo, destruir a economia, destruir as empresas, destruir as indústrias, destruir a agricultura, destruir as pescas, entregar o povo e o país aos interesses da Alemanha, da França e de outros países, das multinacionais, ao meter-nos na União Europeia, ao meter-nos no euro forte juntamente com Cavaco Silva e com António Guterres, destruíram Portugal, porque uma moeda forte empobrece uma economia, empobrece um país, empobrece um Estado, empobrece um povo, porque todo o dinheiro desse país sai para o estrangeiro, para comprar produtos produzidos no estrangeiro e para investimentos no estrangeiro, e o país fica sem dinheiro, fica sem meios financeiros, fica pobre, e para mais tendo uma moeda forte que nem sequer é uma moeda nacional, é uma moeda de outros alemã, porque não tem qualquer poder para poder valorizar ou desvalorizar, que não tem qualquer poder para poder imprimir a quantidade de moeda que se for necessária. Portanto, é uma moeda forte, e ao mesmo tempo que temos uma moeda forte, não podemos sequer usar a política monetária e a política cambial para podermos regular a nossa situação financeira do país, evitar que os capitais, o dinheiro saia do nosso país para compra de produtos de outros países e para ser investido noutros países, em vez de ser investido em Portugal,
e para criar empresas e empregos em Portugal, para criar indústrias em Portugal, para desenvolver economicamente o território português e portanto, para garantir uma situação financeira estável ao Estado, às empresas, às famílias, em Portugal. Não, saqueiam todo o nosso dinheiro, levam para outros países, para compra de produtos noutros países, para investimento noutros países e empobrecem o país, levam as empresas todas à falência, centenas de empresas à falência, levam milhares de pessoas para o desemprego, criam pobreza por todo o lado. É isto a herança deste socialista, do socialismo criminoso de Mário Soares, porque isto é socialismo, porque eles enganam o povo com promessas, tomam o poder e depois é só prejudicar o povo, é só fazer negócios, roubar impostos, sacar impostos, distribuir pelos amigos esses impostos. Há quem diga, também já ouvi dizer, que todo o ouro do Banco de Portugal foi dilapidado por este senhor e com os seus descendentes políticos, que esvaziaram os cofres do Banco de Portugal e esse ouro foi tudo para o estrangeiro para pagar dívidas e para pagar importações e, portanto, vivemos num país que devia ter uma moeda própria nacional, ter uma política monetária cambial nacional, poder para controlar a sua situação financeira, ter a sua autonomia financeira, ter a sua autonomia económica e financeira, poder ser um país estável e sustentável. Não, temos um país a ser roubado, a ser empobrecido, cada dia que passa, e enquanto não puserem fim a estas políticas europeístas criminosas que roubam Portugal e empobrecem Portugal, enquanto este socialismo deste senhor não for expulso do poder em Portugal, Portugal vai continuar a empobrecer e a viver na miséria, e muitas milhares de pessoas e milhares de crianças que não vão nascer, milhares de crianças que não vão nascer, eles facilitaram o aborto, exatamente, já para as crianças não nascerem, eles sabiam que a pobreza ia ser generalizada, eles sabiam, e portanto, já nem sequer querem que as crianças nasçam, eles estão a destruir o povo português. Este senhor é um traidor de Portugal. Mário Soares foi um traidor de Portugal, um antipatriota, e o povo que votava nele, e ainda vota nele, é vítima do seu atraso cultural, e da sua mentalidade totó, porque não percebe que estas pessoas só lhes mentem e os enganam, e depois só os roubam e os prejudicam. Este vídeo já vai longo, vou ficar por aqui. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Se gostam dos meus vídeos, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos, e subscrevam este canal de Ser Livre. Ser Livre é um canal de livre pensamento, de livre opinião, de livre expressão. Procura fazer vídeos educativos que ajudem as pessoas a serem mais sábios, mais conscientes e para terem uma vida mais saudável, alegre e feliz. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.